Bom dia a todos. Então nessa aula de hoje a gente vai ver o resultado dos exercícios da última aula. Então na última aula a gente viu as características geométricas da superfície, como calcular o momento estático, como calcular o centroide em x e em y. E eu deixei então três exercícios, esse primeiro que é a letra A e B, para calcular o centroide. Então vamos ao primeiro, na letra A, onde a gente tem um retângulo vazado de 20 por 10 com um retângulo interno de 6 por 5 e um segundo retângulo interno de 3 por 5. Bom, como que a gente resolve então? Então primeiro a gente separa a figura em 3, ou seja, nós temos a figura 1, que é o nosso retângulo maior, a figura 2, que é o retângulo vazado de 6 por 5, e a figura 3, que é o retângulo de 3 por 1,5. E eu selecionei aqui um ponto, que é o nosso ponto de origem, e normalmente esse ponto de origem ele tangencia o eixo x e o eixo y, e ele vai ser a nossa posição 0 em x e 0 em y. A partir dele, a gente constrói essa tabela, onde eu dividi em três áreas, na área 1, área 2, área 3. A área 1 tem 20 vezes 10, 200. A área 2 tem 6 vezes 5, mas como ela é uma área vazada, tem menos, fica negativo. E a área 3, 5 vezes 3, 15, negativo pela área ser vazada. O somatório das áreas é 155. Qual é o xi, ou seja, qual é o centroide no eixo x? No eixo x, a figura 1 tem 10 milímetros, então a gente vai ter a posição 5, ou seja, base dividido por 2, eu tenho o centroide em x. Para a figura 2 e 3 também é 5, porque a gente tem uma figura simétrica e uma figura onde a posição de x ela é igual, o centroide de x é igual para as três figuras. Em y, a figura 1 tem 20 milímetros, que é o nosso total aqui. E a metade da altura é 10. Na figura 2, o nosso centroide estaria aqui. Então, seria 4 mais 3 mais 4. Eu tenho 11. 11 mais a metade desses 6, que são 3 milímetros, a gente tem os 14. E na figura 3 eu tenho 4 milímetros do meu zero até o início da figura, mais 1,5. Da metade da figura eu vou ter 5,5. Fazendo a conta, a gente tem aqui o total de momento estático das três figuras, 775 em x, e o momento estático das três figuras em y, 1497,5. E o centroide em x é o nosso somatório em x, é 775, dividido por 155, que dá 5. E em y, a gente tem 1497,5 dividido por 155, que vai dar 9,66. Então, exercício que não dá muito trabalho, algumas continhas, e a gente consegue facilmente saber qual é o centroide em x, qual é o centroide em y. Ainda assim, ficou a letra B. A gente resolve da mesma forma, figura 1 e 2. A primeira área, a área da figura 1 é esse retângulo superior, que tem 12 por 3, 36. A segunda área é o retângulo inferior, que tem 10 por 2, 20. O nosso centroide em x vai estar no meio da nossa viga, então ele vai estar em 6 para as duas figuras. Em y,
eu vou ter para a segunda figura 5, que eu estou indo meu ponto inicial tem 0, 10 dividido por 2 é 5, então meu centroide da figura simples vai estar passando no meio dessa figura, ok? Da figura 1 eu tenho 10 milímetros, a metade de 3 é 1,5, é onde vai estar o meu centroide, então 10 mais 1,5, 11,5, fazendo a conta a gente tem os resultados que estão aqui apresentados. E aí, 336 dividido por 56, eu tenho meu centroide de x em 6, que está passando no meio dessa viga, que é uma viga, que é uma figura espelhada, uma figura simétrica. Em y, a gente tem que o centroide vai estar aqui em 9,18, ou seja, ele estaria muito próximo do fim da figura 2, ok? Bom, então esse é a ideia do primeiro exercício. No segundo exercício, a gente tem uma viga em T com diâmetro, com a largura de 40 milímetros, 15 milímetros aqui, uma distância de 30 milímetros de altura e 20 milímetros aqui embaixo, o que significa que aqui nós temos também 15 milímetros. É isso? Bom, como que a gente resolve? A gente divide a figura novamente em figura simples. Então, a gente vai ter um retângulo superior e a gente vai ter um retângulo inferior. E o nosso ponto 0 é o ponto que está passando entre, está tangenciando x, está tangenciando y. Se a gente fizer a conta, aqui eu tenho na figura 1 40 vezes 15, 600. Na figura 2, 20 vezes 15, 300. O meu x, meu centroide em x vai estar em 20. O meu centroide em y também vai estar em 20. O meu centroide em x da figura 2, desculpa. Em y, na figura 1, eu vou ter 15 milímetros mais, então eu tenho esses 15 milímetros dessa altura, mais a metade dessa altura, 7 milímetros e meio, 15 mais 7 milímetros e meio, tem então 22,5. E aqui eu tenho, na figura 2, 15 milímetros, a metade desses 15 milímetros eu vou ter 7 milímetros e meio, é o que está aqui. Aqui, a xi é a multiplicação da área vezes o xi, multiplicação da coluna 2 vezes a coluna 3. A yi, multiplicação da coluna 2 vezes a coluna 4. E com esses resultados de a e xi, que é o momento estático em x, eu acho o centroide em x. Com o momento estático em y dividido pela área de 900, eu acho o centroide em y. Então, o nosso centroide vai estar em 17,5, vai estar algo pouco acima da figura 1, ok? Então, vai estar algo por aqui. Bom, então, último exercício, exercício 3, calcular também centroide para essa figura. Nesse caso dessa figura, a gente tem algumas opções para resolver. Eu optei pela seguinte figura. Figura 1 é o retângulo maior e a figura 2 e 3 são esses dois triângulos. Então, como figura, é como se a gente tivesse um retângulo maior completo e dois triângulos vazados. Ok? E aí, o que a gente tem então? A figura 1, a gente tem um retângulo de 80 por 54
A figura 2, a gente tem um triângulo de base 20, então aqui eu tenho 20 milímetros, altura 54, a área é base vezes altura dividido por 2, negativo porque é uma área negativa, uma área, não tem nada aqui, né? A gente só está utilizando ela para poder retirar essa área. É como se fosse uma extrusão. No 3, a área é a mesma. Quando a gente vai calcular o centroide de x, o meu ponto meu ponto zero está aqui tangenciando x e y. Então, se eu tenho 80 milímetros, a metade de 80 é 40 milímetros, x e 40. Centroide em x da figura 2 é base sobre 3. Então, é 20, que é a nossa base aqui de 20 milímetros, dividido por 3. E o centroide dessa figura 3 vai ser 40, então vem de 0 até 40. Desculpa, 60, né? Eu tenho 20 mais 40, 60. Mais 20 dividido por 3, eu vou ter um ponto. Eu vou ter um ponto por aqui, né? Esse ponto nessa região. Em y, então o centroide em y para a figura 1 é metade da base desse retângulo, 54 dividido por 2, que é 27. Na figura 2, o centroide em y de uma figura é base sobre 3, altura sobre 3, desculpa, então vai ser 54 dividido por 3 para a figura 2 e para a figura 3. Depois, fazendo a conta da coluna 5, eu vou multiplicar a área vezes xi, da coluna 6, a área vezes yi, vou encontrar o somatório e vou calcular o centroide em x, vou calcular o centroide em y, ok? Bom, gente, então a ideia era resolver esses 3 exercícios, eles ficam aí para vocês, para quem não fez o exercício da última aula e para quem fez, conferir o resultado. Muito obrigado a todos e bom dia.